E aí, pessoal? Tudo bem com vocês, meus amigos? Olha só, resolvi fazer essa gravação. Já adianto que esse vídeo pode causar muita surpresa aí para quem assistir até o final sobre o assunto que eu vou tratar aqui, tá? É sobre uma alteração na lei que está por vir e que você aí vai poder usar da força letal contra o criminoso que invadir a sua casa. Mas antes, quem está chegando agora, não me conhece, sou Paulo Rodrigues, fiz esse canal para informar, fiz esse canal para ajudar vocês, como já é tradição aqui no canal, para que eu possa conhecer melhor vocês. Deixa aqui embaixo nos comentários o seu nome e o estado aí de onde você está me assistindo. Já quero aproveitar aqui para mandar um abraço carinhoso aí para Dona Alzira, lá de São José dos Campos, seu Carlos Miguel, lá de Mauá, e para Dona Maria Angélica, lá de Joinville, que carinhosamente me enviaram mensagens aí e me pediram para lembrar deles. Então, sintam-se aí abraçados, tá? Você tá chegando agora, não tá inscrito no canal, já aproveita, se inscreve, lembra de ativar o sininho, porque assim você recebe notificações dos próximos vídeos. Se você gostar desse vídeo que eu tô fazendo aqui, te esclarecer, te ajudar em alguma coisa, já deixa o like, porque assim o YouTube entende, vai indicar esse vídeo, essa informação para outras pessoas que estejam na mesma situação que você, precisando ter essa informação, precisando escutar sobre isso, e se quiser compartilha aí com amigos, com a família, com todo mundo. Mas vamos lá. Meus amigos, o que eu quero falar para vocês é o seguinte: foi feita a proposição lá no Senado Federal de um projeto de lei para modificar o Código Penal e autorizar o uso de força letal para você poder expulsar o criminoso que invadia sua casa ou até o seu veículo. E aí muitos vão me perguntar, ué, mas isso já não é permitido? Se o vagabundo entra na minha casa, eu já não posso expulsar, eu já não posso dar um tiro, eu já não posso fazer alguma coisa? E a resposta é: depende, não é bem assim, tá? Vou explicar como é hoje, tá? Vamos lá. Hoje o criminoso entrou aí, na sua casa. Você deu um tiro e matou ele. Você vai ser investigado para saber em que situação exatamente isso ocorreu. Se, por exemplo, ficar comprovado que esse criminoso entrou na sua casa com uma faca e você tinha o porte, a posse ou ambos, tá, de uma arma de fogo e atirou na cabeça dele e ele foi a óbito, você pode responder por um excesso de legítima defesa, ou seja, muito provavelmente responderá por homicídio. Ou seja, você sai da posição de vítima e acaba se tornando um criminoso. É mais ou menos isso que ocorre quando há o entendimento de que houve um excesso, tá? Por que isso? Vou explicar. Nosso Código Penal, ele entende que a legítima defesa ocorre em duas situações, em dois casos. Primeiro caso é aquele que, usando moderadamente dos meios necessários, preste atenção nesse termo, moderadamente, porque ele é importantíssimo. É aquele que, usando moderadamente dos meios necessários, repele, ou seja, afasta uma injusta agressão, atual ou iminente. Isso também é extremamente importante, porque se você vai repelir vai afastar, uma injusta agressão que aconteceu no passado, isso é vingança, não é legítima defesa,
tá? E isso pode ser feito a um direito seu ou de outro, ou seja, você pode defender a si mesmo ou uma outra pessoa. Esse é o primeiro caso de legítima defesa. O segundo caso que o nosso Código Penal prevê é quando o agente de segurança pública afasta uma agressão ou um risco de agressão à vítima que é mantida refém. Esse segundo caso do agente de segurança pública, ele foi introduzido no Código Penal recente, ele é de 2019. Por quê? Porque até 2019 nós tínhamos aí vários casos de vítimas sendo reféns, e muitos desses casos foram até televisionados. Todos vocês aí devem lembrar de vários casos desses que passaram na televisão. E aí o agente de segurança pública, muitas das vezes o tal do sniper, que é aquele atirador de precisão de média e longa distância, para salvar a vítima ele acabava matando o criminoso. E depois esse agente de segurança ainda vinha responder um processo, tá? Uma investigação, um processo para saber se ele agiu dentro ou fora da lei, se aquilo foi um excesso, se não foi. Então, esse segundo caso foi introduzido em 2019 exatamente para acabar com isso. Quando o agente de segurança pública acabar matando um criminoso, está fazendo uma vítima refém, não ter essa problemática. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa alteração proposta no Senado vai nesse mesmo sentido, tá? Então, por o que a gente está falando aqui, na verdade nos interessa o primeiro caso, ou seja, legítima defesa é aquele que usa moderadamente dos meios necessários, afasta uma injusta agressão, atual ou iminente, ou seja, ela está acontecendo agora ou está em vias de acontecer, a um direito seu ou de uma outra pessoa. Ou seja, uma pessoa está sendo agredida, você pode ir lá e defendê-la. É mais ou menos isso que é o conceito de legítima defesa por nosso Código Penal. Então é assim que funciona. Eu não vou me estender muito aqui sobre legítima defesa, porque isso aí leva horas, dias, é um assunto extremamente amplo, tanto em questão doutrinária, como até em vários julgados aí dos tribunais. Mas, em resumo, legítima defesa é isso. Ponto. Então, só para citar um caso aqui do que acontece hoje, tá? Aconteceu meses atrás aí, eu vou contar e vocês vão recordar. Tem poucos meses. Título de exemplo. Havia uma briga de vizinhos num prédio, né? E eles estavam se desentendendo lá nesse prédio já tinha algum tempo, até que um desses vizinhos foi no apartamento do outro, arrombou a porta, entrou no apartamento e começou a agredir uma senhora que era a dona do apartamento, tá? O filho dela estava no apartamento, tinha ligado para a polícia enquanto o apartamento estava sendo arrombado. Depois que o apartamento foi arrombado, ele acabou e viu a mãe dele sendo agredida, ele acabou pegando uma faca e esfaqueou esse vizinho que invadiu o apartamento deles. Para quê? Para proteger a mãe dele. Ele esfaqueou esse vizinho que invadiu. Por conta disso, esse invasor morreu. E aí o que aconteceu? Esse rapaz foi preso na hora sob acusação aí de homicídio, tá? Ainda tem todo um inquérito policial, tem todo um processo judicial pela frente. Pelo que eu li desse caso, pelo que vocês aí acompanharam pela mídia, tem muitas chances de que isso seja considerada legítima defesa e ele seja absolvido. Mas vocês percebem o que acontece? A vítima, ela acaba saindo da posição de vítima para se tornar criminosa, até que esse processo acabe, até que esse inquérito policial acabe, até que tudo seja esclarecido. Então, o cara tem a casa invadida, defende a mãe, mata o agressor da mãe e ele acaba preso e respondendo o processo. O que esse projeto de lei está fazendo é exatamente acabar com tudo isso, acabar com todo esse transtorno para aquele que está numa situação ali de desespero. Tá? Esse projeto de lei
automaticamente, se o criminoso invadir sua residência, se o vagabundo invadir seu domicílio, seu imóvel, seu veículo, você aí já poderia usar força letal contra ele. Isso poderia poupar muito desses inconvenientes que eu mencionei, processo, inquérito, uma série de coisas, tá? E pode surgir a pergunta, doutor, o que seria considerado força letal? Vamos lá. Em simples palavras, força letal é o uso da força, que pode causar aí a morte ou mesmo lesões corporais graves. Então vamos lá, lesões corporais graves e morte, isso é força letal. Dito em palavras mais vulgares, seria assim, atirar para matar, tá? Ou seja, o criminoso entrou na casa da pessoa, ele já poderia atirar, a pessoa que teve a casa invadida já poderia atirar para matar, e isso já seria configurado legítima defesa, não possibilitando aí nenhum excesso de legítima defesa, que a pessoa eventualmente viesse a responder por um homicídio ou uma lesão corporal grave, como eu mencionei já anteriormente. Então, a nível de curiosidade, para vocês terem noção, tá? Existe uma escala no uso de força como um modelo adotado aí pelas polícias do mundo todo, tá? É um modelo bem parecido assim na maioria dos países. E aí, só para fazer um parênteses e explicar como funciona essa escala de força, tá? De um lado você tem o suspeito, do outro lado você tem o agente policial, tá? Numa escala 1, que é a menor, você tem o suspeito em cooperação, o policial em ato de verbalização, ou seja, ele está conversando, ele está abordando, ele está perguntando, ele está nessa escala 1. Numa escala 2, você tem o suspeito já no que se chama de resistência passiva. E o policial, ele emprega o que se chama de controle de contato, que é resistência passiva. Basicamente por exemplo, o indivíduo vai ser algemado, ele esconde a mão. Tá? O indivíduo ele vai ser preso, ele deita no chão e fica imóvel. Isso seria um controle, uma resistência passiva. Já o controle de contato é uma condução ou uma imobilização do suspeito pelo policial, ou seja, a gente ainda não chegou na violência. Na escala 3, aí você tem o suspeito numa resistência ativa. Aí o policial, o que ele faz? Ele emprega um controle físico. O suspeito está lá resistindo a cumprir uma ordem, ou a ser preso, algo assim. O policial, ele emprega uma força física para essa ordem seja cumprida, tá? Uma escala 4, você tem o suspeito numa agressão não letal. E aí o policial usa também uma tática defensiva não letal. Então, vamos lá, o suspeito está promovendo ali algum tipo de agressão física, está batendo, dando soco, tá? Mas não é uma agressão a ponto de causar a morte do policial ou uma lesão corporal grave no policial. Então, o policial ele vai responder na mesma medida, mas de uma forma também que não seja letal, sob pena de responder por um eventual excesso. Por fim, numa escala 5, que aí é a última, você já tem um suspeito com uma agressão letal, que é o quê? Ele está atirando para matar. E aí sim o policial ele pode utilizar também de uma força letal, mas não para matar o suspeito, para neutralizá-lo, sob pena também de responder por um eventual excesso. Então, essa é uma escala de força do uso policial. Estou fazendo um parênteses para vocês entenderem todo esse mecanismo do Instituto da Legítima Defesa e de como esse projeto de lei pode mudar a vida de milhares de pessoas, tá? Uma das justificativas desse projeto de lei para alterar essa questão da legítima defesa é exatamente evitar que a vítima de bandido, que a vítima de criminoso, que a vítima de um invasor da sua propriedade, tá, responda por um eventual excesso de legítima defesa. Exatamente
como eu já expliquei. O pensamento do legislador, ele reflete aquilo que a população brasileira, hoje, sempre, milhares e milhares e milhares de décadas que o Brasil já está cansado. Que é, o criminoso invade a sua casa, o que é? Ele não entrou lá para te dar um saco de dinheiro. Ele não entrou lá para te dar 1 quilo de ouro. Ele entrou lá para fazer alguma maldade, tá? Então isso já é presumido. A justificativa desse projeto de lei é isso. Já se presume que esse vagabundo está entrando lá armado, já se presume que o pior tá para acontecer, que ele está entrando lá por alguma perversidade. Então, se presume que esse bandido vai fazer o mal, vai causar um ferimento, vai roubar, vai matar, e se ele ficar coado, ele ainda vai fazer refém, então você também tem que presumir que você tem que se defender à altura, tá? Isso aí muita gente sabe, já está cansada de ver noticiários, não é novidade nenhuma. Então, essa mudança no Código Penal, ela seria exatamente para o indivíduo ter a casa invadida, ele já atira para matar, e isso não vai trazer consequência criminal para ele responder um processo criminal, depois ele ter que provar que não agiu em excesso. Você vê a dor de cabeça que isso é? Ele não pode responder por ter defendido o seu lar, sua família, seus bens, seus amigos que eventualmente lá estejam. Esse é o motivo, a justificativa desse projeto de lei. Um segundo ponto que esse projeto de lei pretende alterar, isso é muito interessante, é a utilização de armadilhas e de ofendículos para proteger a propriedade, tá? E aí, caso esse invasor ele fique ferido, caso esse invasor ele seja morto por uma armadilha ou por um ofendículo, o proprietário não responderia por nada, nem no plano civil, de uma indenização aí por dano material, moral, qualquer coisa assim, tá? E nem criminalmente, por uma lesão corporal ou homicídio. Por que eu estou dizendo isso? Só fazendo um outro parênteses aqui. A armadilha todo mundo sabe o que é, né? Vamos supor, eu coloquei escondido lá na minha casa. Se alguém invadir, tem uma armadilha de urso. Aí o bandido pisa, aquilo fecha no pé e arranca a perna dele. Isso é uma armadilha, como milhares de tantas aí que vocês já sabem. E agora, ofendículos, para quem não tenha ouvido, não esteja familiarizado com esse termo, é nada mais, nada menos que, por exemplo, aqueles obstáculos que a gente comumente vê em torno da casa para proteger a invasão. Por exemplo, ponta de lança que tem nos portões e nos muros, né? Que se o indivíduo for pular, aquilo agarra. Arame farpado em volta dos muros, caco de vidro, prego invertido lá no alto do muro, cerca elétrica, cão de guarda, isso tudo é considerado ofendículo. Aí vocês vão me perguntar, né? Mas isso aí já não é lícito? Eu vejo isso em tudo quanto é casa, apartamento, condomínio, isso já não é lícito? Isso já não pode? Ué, o legislador vai colocar isso na lei, isso já não pode? Eu vejo isso aí há décadas em todas as casas. E ó, pasmem, tá? Mas há casos na justiça que o criminoso invadiu a casa, o apartamento, o condomínio, que seja. E aí, muitas das vezes ele foi invadir, ficou preso lá na ponta de lança, perfurou às vezes um órgão genital ou uma perna, ficou de pendurado, ficou preso numa cerca de arame farpado, se machucou e ele acabou processando o proprietário, tá? É uma inversão de valores absurda, mas acontece. Então, quando você coloca isso na lei, você tira qualquer sombra de dúvida do proprietário responder por uma coisa que é direito dele, né? É um senso comum isso, você está protegendo aquilo que você tanto ama, que é a sua família, como também aquilo que você lutou tanto para ter, que é uma propriedade, tá? E aí isso previsto em lei, ele acaba com qualquer dúvida. É um processo, se o cara inventa um processo desse aí, não tem chance nenhuma de ganhar, tá? Essa alteração na lei, na verdade, ela copia, ou seja, o legislador ele pega lá de fora, copia essas regras e traz para cá. Por exemplo, nos Estados Unidos e em alguns outros países, isso tem esse conjunto de leis, costuma chamar Stand Your Ground Law, que se eu fizer aqui uma tradução livre, seria mais ou menos assim: mantenha sua lei básica ou mantenha sua posição, que refletiria assim: você não precisa recuar quando um bandido invade a sua casa, você pode eliminar aquela
ameaça ou possível ameaça. Então, essa alteração que o legislador pretende lá no Senado, ela traz essa cópia lá de fora para cá, tá? Que é para o quê? Você defender com o uso de força letal. Esse projeto de lei está no Senado. Mas, olha só que interessante isso também. Lá em 2014, o ex-presidente, aquela época, deputado federal, Jair Bolsonaro, ele fez um projeto de lei na Câmara dos Deputados bem parecido com esse. Ele propôs que não haveria crime praticado contra aquele que invadisse um domicílio rural ou um domicílio urbano. Ou seja, você tem uma casinha lá na roça ou você tem uma casinha na cidade, não tem crime se você matar aquele que está invadindo a tua propriedade. Tá? A justificativa que ele colocou para o projeto de lei era a seguinte: o cidadão de bem tem que ser protegido. Já que assaltante entra na casa da pessoa, para quê? Para causar prejuízo material. Para quê? Para fazer maldade. Para quê? Para matar ou lesionar a integridade física daquelas pessoas. E até coisas piores que eu prefiro aqui nem citar, e você já tem conhecimento aí dos noticiários. Então, com isso, nesse projeto de lei lá do Bolsonaro, a justificativa dele demonstrava preocupação exatamente com essa questão de o bandido entrou, a pessoa matou, depois ele tem que responder um processo para comprovar que ele não agiu em excesso de legítima defesa. Ou seja, novamente, repetindo, ele sai da posição de vítima e acaba virando um criminoso. Então, esse projeto do Bolsonaro era praticamente igual esse do Senado, tá? Por fim, ele justificava que essa alteração na lei, ela funcionaria mais ou menos aí como um mecanismo inibitório. Ou seja, você colocou isso na lei, os meios de comunicação falaram, não pode, não pode. Então, isso faria com que o bandido pensasse 2 vezes antes de entrar na casa dos outros. Por quê? Ele sabe que se ele entrar e ele for morto, ele não tem direito de nada. Então, quando ele propôs isso lá em 2014, ele tinha essa intenção. Inclusive, isso diminuiria a incidência desses crimes de invasão de imóveis. Tá? E aí você tem também, eu falei essas questões, mas você tem aí épocas e épocas que aparece o quê? Muito roubo e sequestro em chácara, em sítio, em fazenda. O que traz assim uma preocupação muito maior. Porque na cidade você tem a polícia perto. Agora, e nesses lugares afastados, chácara, sítio e fazenda, que é muito mais difícil a comunicação, muito mais difícil você chamar e até chegar a polícia, demora bem mais. Então, a intenção é que essas alterações fizesse diminuir esses casos. Só que esse projeto de lei do Bolsonaro é de 2014. Até hoje não foi votado. A gente espera que esse do Senado seja votado então antes. Porque essa é uma alteração, acho que necessária, acho que é uma alteração do clamor público. Porque está todo mundo cansado, às vezes, de ver impunidade, está todo mundo, às vezes, cansado de ver o criminoso, entre aspas, se dar bem. Eu quero saber o seguinte, eu quero saber aqui embaixo nos comentários o que vocês acham desses 2 projetos de lei. Vocês apoiam essa mudança para que o indivíduo possa se defender e eliminar o bandido que invade a sua casa? Ou vocês têm uma opinião diferente no sentido que é bom continuar como está? Que mesmo o indivíduo invadindo a sua casa, ele não necessariamente mereceria ser morto, né? A gente tem 2 correntes de pensamento aí. Qual é a sua? Eu quero saber aqui embaixo nos comentários. Por que eu trouxe esse assunto? É muito importante a gente falar disso, porque a gente está em ano de eleição. É eleição municipal, tá? Os prefeitos e vereadores, eles não têm poder para fazer legislação penal, tá? Só a União pode legislar no âmbito penal. Mas a gente está em ano de eleição municipal, daqui a 2 anos, ano de eleição estadual e federal. Então, pensa bem em quem vocês vão eleger agora, em quem vocês vão eleger depois. Se essas pessoas que vocês vão eleger estão alinhadas com os valores que vocês têm, com os valores que vocês defendem. Porque não adianta nada você votar numa pessoa que não representa o teu valor.
que ela vai fazer lá é totalmente diferente. Então, pensem bem, reflitam bem sobre esse ano de eleições e eu quero a opinião de vocês nos comentários. Essa alteração, ela é benéfica? Você concorda? Você discorda? Por quê? Eu quero aí a sua opinião. Que aí, dependendo da sua opinião, a gente faz mais um vídeo depois explicando certos conceitos, explicando, às vezes, o andamento desse projeto de lei, porque quando eu vi que esse projeto de lei do Bolsonaro de 2014 nem votado ainda tinha sido, eu até desanimei desse do Senado. Mas, por um outro lado, o Senado às vezes anda mais rápido. Então ele pode ser votado no Senado e depois enviado para a Câmara. Votado, aprovado e aí depois vai para a sanção do presidente da República. Então vamos aguardar aí. O que eu queria trazer para vocês é essa novidade. Se vocês tiverem interesse, pressionem, mandem e-mails, liguem para o gabinete dos deputados, dos senadores, cobrando, pedindo para que isso seja aprovado se vocês concordam. Se discordam, pedindo, ligando, para que seja votado contra, então. O que eu quero saber é a opinião de vocês num assunto extremamente importante e extremamente relevante, que seria essa alteração no Código Penal. Então foi isso, um fortíssimo abraço para todos vocês, que Deus possa abençoá-los. Fui!